Olá pessoal, tudo bem? Acho que você já me conhece. Eu sou Janaína Sauer, idealizadora da Rosa de Luz, um espaço de consciência, conhecimento, bem-estar e aromaterapia. Porque eu sempre falo conhecimento e consciência. Porque para a gente buscar bem-estar e para utilizar a aromaterapia, primeiro a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está buscando. E segundo, conhecimento para a gente aplicar de forma correta, né, o poder dos óleos essenciais que a gente tanto fala na aromaterapia. Bom, nós somos um espaço onde a gente tem uma loja e eu andei percebendo no varejo que a gente anda tendo muitas recomendações preocupantes, bem erradas no uso dos óleos essenciais. E aí eu comecei a me questionar, porque quando eu comecei a estudar 10, 12 anos atrás, a gente sabia nome e sobrenome, não só das marcas que estavam atuando no mercado, mas a gente sabia também quem eram os professores, os principais aromaterapeutas. Esse mercado teve um crescimento que eu acredito, me arrisco até a dizer que não foi só no mercado brasileiro, mas no panorama mundial. E isso, como tudo, tem um lado bom, mais pessoas acessando esses produtos, mas também a gente percebe que ocorreu uma certa, talvez, banalização, acho que essa é a palavra correta, né? E aí eu me levantei uma série de questões de quem eram as empresas, quem estava, o que estava se oferecendo nesse mercado, né? E aí, como eu trabalhei durante muitos anos numa multinacional e eu sou formada em marketing, eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado. Eu já fiz o primeiro vídeo da consciência aromática, que é um vídeo onde a gente fala sobre as bizarrices encontradas no marketplace. Mas quem são as empresas que hoje têm registro e tudo mais e que estão atuando, né? E qual é a qualidade? Então vamos lá. A primeira coisa, então, que eu levantei é essa desinformação por parte do consumidor e o crescimento do mercado de aromaterapia. Então, as perguntas levantadas quem são essas empresas que estão atuando no mercado de aromaterapia hoje no Brasil? E aqui o foco principal são as empresas que têm um portfólio maior, não aquelas empresas, porque a gente tem um segundo nicho de mercado crescendo, que são os destiladores de plantas brasileiras, né? Então, essa pesquisa não está voltada para essas empresas, em geral para empresas que têm um portfólio maior, incluindo aí óleos essenciais que são importados, né? E até empresas estrangeiras que também oferecem, né? Tem um importador oficial aqui no Brasil, né? E qual é a qualidade da informação prestada para esse cliente por essas empresas? Eu defini, então, 26 empresas, de acordo com citações em 2 grupos de aromaterapia no Facebook, porque o que a gente mais encontra lá é 2 coisas. A marca tal é boa? Então, o que eu espero é que você consiga avaliar se a marca é boa com o que eu vou apresentar aqui. E qual marca de óleo essencial é boa? Qual marca vocês recomendam? Né? Então, eu peguei as principais citações ali e levantei 26 empresas. Você vai, com certeza, conhecer empresas que não estão aqui, tá? Meu intuito não é ter um quadro absoluto desse mercado, mas é fazer com que você avalie. Eu sempre escutei em alguns cursos de alguns especialistas, né, falando, avalie o site das empresas, avalie a qualidade da informação prestada pela empresa. Então, eu até fui também validar essa informação, né? E até meio que validar-se, porque algumas pessoas perguntam para a gente, por que vocês só vendem 3 marcas de óleos essenciais? Eu, particularmente, eu vendo aquilo que eu confio mais no mercado, tá? E aí, lógico que eu também, como empreendedora, quero essa resposta para mim, né? Tem outras empresas que valeriam a pena, em termos qualitativos, de eu representar essa empresa, de eu vender? Talvez sim, talvez não, vamos ver, né? E como é que então eu puxei as informações dessas empresas? A pesquisa foi feita diretamente no site dessas marcas ou no importador oficial, né? E alguns contatos, até porque vocês vão ver os dados que eu levantei, e eu tentei levantar cromatografia, nem todos estão disponíveis no site, então eu fiz alguns contatos via e-mail também. Essa pesquisa, então, ela foi realizada entre 20 de fevereiro e 5 de março.
Quais os itens que eu avaliei como indicador de qualidade de informação? O nome botânico, que é uma informação básica para quando a gente trabalha com planta, para não haver confusões aí. As propriedades e as indicações, Janaína, não é a mesma coisa, não. Propriedade é um óleo ser, por exemplo, anti-inflamatório. E ele pode ter uma indicação para fibromialgia, para tendinite, enfim, né? Não são a mesma coisa. Qual a extração que foi obtida aquele óleo essencial? A gente sabe que a maioria é destilação a vapor, mas hoje o mercado amadurecendo, a gente tem outras ofertas, como óleo CO2, um cítrico que não é só por prensagem, mas pode ser destilado, e aí ele vai ter um óleo que ele é livre de furanomarina e por isso ele não é fototóxico, você não corre o risco de queimar sua pele no sol, né? O quimiotipo, isso é muito importante, algumas espécies, a mesma espécie botânica vai dar quimiotipos diferentes. O que é isso, Janaína? São diferenciais na química daquele óleo, de acordo com o local que ele muitas vezes foi plantado. Podem existir aí outras variáveis que ainda não se tem certeza. E o geotipo? Geotipo, talvez algumas pessoas falem, mas geotipo é quase uma preciosidade, é um detalhe, né? Mas é um detalhe que também vai diferenciar. Por quê? Porque muitas vezes tem algumas pessoas que vão preferir uma bergamota italiana ou uma bergamota chinesa. Vai ter uma diferença sutil na química, mas também na questão aromática e no preço, né? É o caso da bergamota, é o caso do próprio gerânio, você tem gerânio Egito, você tem um gerânio que é considerado um ótimo gerânio, que é o gerânio Bourbon, e o gerânio Bourbon é somente aquele que é proveniente das Ilhas Reunião, por exemplo, que tem um preço mais alto. Você tem ainda, fizemos o levantamento de preços e cromatografia. Por que eles estão em azulzinho aqui? Porque para não ficar muito comprido, vai ter um vídeo 2 falando de preço, um terceiro vídeo, porque eu já fiz um das bizarrices dos marketplaces, se você não assistiu, assiste lá no nosso canal do YouTube. Nós vamos ter o vídeo 3 sobre preço e o vídeo 4 sobre cromatografia. Esse nós vamos dar muita risada junto. Durante a pesquisa, gente, eu abordei a questão de pesquisar propriedades e indicações. Por quê? Porque elas são apresentadas das formas mais diversas possíveis e aí poderia ficar muito sugestionado por uma opinião minha particular, né? E aí eu preferi ver o seguinte, esses óleos tem lá uma contraindicação ou não nesse site? Né? Isso é muito importante, principalmente para quem está começando e não conhece óleos essenciais. Tá? Quais os itens, os produtos, então, que eu selecionei para avaliar? O alecrim, que se você não sabe, o nome botânico dele novo é Salvia rosmarinus, ele não é mais o Rosmarinus officinalis, né? Isso vai demorar para a gente olhar ali e conseguir ver isso no rótulo, porque, lógico, as empresas já têm muitos rótulos impressos, mas o nome botânico novo do alecrim é Salvia rosmarinus. E esse é um produto que ele é quimiotipado, ele tem diferenças nas questões químicas dele. Então, nós temos o quimiotipo cânfora, o quimiotipo cineol, o quimiotipo verbenona. Então, por isso que eu selecionei ele. O óleo de bergamota é um óleo que tem geotipo, é um óleo que tem a questão de fototoxicidade. A copaíba, porque a gente pode ter uma copaíba extraída por trado ou por destilação, né? O gerânio, porque é um óleo mais comum, num preço mediano, ele não é um óleo tão barato, mas também não é tão caro. A lavanda, lógico, porque a lavanda é a queridinha, ela nunca pode faltar em nada do que a gente faz, muito menos na pesquisa, né, gente? E eu deixei de citar aqui, mas também pesquisei o olíbano, que depois eu vou apresentar para vocês também até a questão de preços e tudo mais. E um óleo que eu trouxe só para ver um detalhe,
é o Ylang Ylang. Por quê? O Ylang Ylang ele tem uma destilação muito longa e ele é um óleo que pode ter a destilação dele fracionada, que vai também indicar para a gente quimiotipos diferentes, de uma certa forma. Mas o comum aqui é não que ele seja indicado por quimiotipo, mas a fração da destilação. Se é um Ylang completo, se é extra, se é a fração 1, 3, enfim. Quem são, então, as marcas pesquisadas, gente? A pesquisa foi feita, de novo, entre 20 de fevereiro e 5 de março, e a origem da empresa é cinco empresas aqui são estrangeiras, dentre elas, do Terra, Now Foods, Oxadi, Tisserand e Anguinib. A Now Foods, apesar dela não ter um site brasileiro, ela indica no site dela de origem 2 revendedores brasileiros. Então, eu mantive essa consideração aí e esses foram os sites brasileiros foram os consultados. E 21 empresas são brasileiras. Aloha, Amantique, Aromalife, Arte dos Aromas, Bioorgânicos, Biessência, Paisânia, Cativa, Ferquina, Força da Terra, Harmony, Herbia, Laszlo, Neger, Live Aloe, Fitoterápica, Pluméria, Quinari, Terra Flor, Viaroma e WNF. Entendam o seguinte, gente. A minha intenção aqui não é atacar os empreendedores, né? Montar uma empresa no Brasil e conseguir manter essa empresa é muito difícil. O empresário hoje paga muito imposto. A gente tem muita burocracia, né? Não é a minha intenção acabar com nenhuma empresa, mas eu acho que quando o consumidor começa a amadurecer, ele começa a exercer uma certa pressão para o amadurecimento do mercado como um todo, né? Inclusive do mercado fornecedor daquele produto, né? Então, é importante que as empresas comecem a ter consciência e levar a sério o negócio de aromaterapia. Então, o que eu vou fazer? As informações nem sempre vão estar abertas, vocês, como eu já disse, vão conhecer outras empresas além dessas, mas vocês podem seguir essa base para que vocês consigam levar essa pesquisa até para outras marcas que você mesmo queira avaliar. Ou avaliar até a própria marca que você já utiliza, que é também o que eu acabei fazendo, tá bom? Como é que esse mercado veio evoluindo então? Aqui, o que eu estou considerando nessa linha do tempo? A data em que a marca começa a oferecer óleo essencial no varejo no mercado brasileiro. Por que você está falando no varejo? No varejo porque tinham empresas que eram revendedoras ou vendiam no atacado para outros mercados, para outras indústrias, como para aquelas indústrias que utilizam como flavorizante, utilizam no mercado de saneantes, de domiciliários, enfim, né? Que ele era vendido como matéria-prima para outras empresas. Aqui não, aqui a gente está olhando, eu avaliei o site de uma forma geral e dei uma avaliada também nas páginas de Facebook. Pode até ter alguns erros, mas a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como esse mercado está crescendo, que era o que eu queria, né? E quando eu falo em mercado brasileiro, a gente vai ver que tem empresas que têm uma criação muito antes, né, lá fora, em outros países, onde elas foram criadas, mas vieram pro Brasil só em determinada data. Então, vamos lá. Até 2000, então, nós tínhamos 6 marcas, basicamente. WNF, Bioessência, Bioorgânicos, Baissânia, Laszlo e Terra Flor. 2001 a 2010, um período de 10 anos aqui, entram, então, mais 5 empresas no varejo. Quinari, a Herbia, a Fitoterápica, a Harmony e a Ferquina. Aqui, vejam que é metade do período, de 2011 a 2015. Entram mais 5 empresas. Tisserand, Cativa Natureza, Força da Terra, Oxadi e Live Aloe. E aqui entram mais 2, 4, 6, 8, 10. Mesmo período, dobra o número de empresas oferecendo óleos essenciais no varejo. Arte dos Aromas, Amantique, Leger, Aloha, do Terra, Viaroma, Pluméria, Young Living, aqui tem um erro, desculpa, Young Living, Aromalife e Now Foods.
O que acontece? A gente percebe então esse crescimento exponencial, né? É um mercado em expansão e muitas empresas então resolvem investir. Algumas vêm de outros ramos de atuação, a gente vai ver isso. E uma vez eu vi uma crítica, e aí eu resolvi até casar aqui. Eu vi uma crítica de uma pessoa falando que não era legal as empresas que vendem produto oferecer cursos. E eu fiquei tentando um pouco entender aquilo. Até porque, para quem está no mercado aí há 10, 12 anos, que é o nosso caso, você escuta muitas histórias, né? Essas marcas aqui pioneiras que consolidaram uma base para que esse mercado pudesse crescer, que foi que semeou esse mercado aqui, e em geral elas têm um rosto aqui atrás, né? Então, WMF tem Fernanda Amaral, a Terra Flor tem a Bicho, a Ilvistar, o marido dela, a Bicho é quem dá mais a cara, a Laszlo tem o Fabian, a Sâmia tem a Baissâmia tem a Sâmia Maruf. Então, esses pioneiros, na realidade, eles não tinham os dois lados. Eles não tinham o produto e não tinham o curso, não tinham informação. Então, alguns, você até fala, começaram com cursos, mas faltava produto e resolveram montar a empresa para trazer produtos para o Brasil. E aí a gente vê que principalmente esses pioneiros trabalharam muito a questão da informação, do conhecimento, para que se pudesse, o consumidor pudesse utilizar aquilo. Então a gente vê nisso a importância de uma marca séria, né? E aí a gente tem ao longo do tempo aí outras empresas que na realidade são empresas que vão também partir para isso. Isso aconteceu com a própria Rosa de Luz, né? A princípio eu sou aromaterapeuta certificada pela Abraroma, então eu já atendia na Rosa de Luz e a gente tinha loja. E os próprios consumidores ali no dia a dia do varejo, eles começam a pedir, poxa, você podia oferecer um curso para a gente aprender a utilizar melhor. E eu acho isso fantástico. Eu acho que a questão de você oferecer um conhecimento para que as pessoas utilizem de forma correta e evite problemas, eu acho que isso é fundamental, eu não vejo problema nenhum. As empresas que estão marcadas aqui com asteriscos, normalmente essas empresas têm uma atuação que antecede essa data, seja uma empresa no mercado exterior que veio posteriormente para o Brasil, ou então empresas que vieram de outros ramos, como o ramo de revendedora, atacadista e até de cosmético. E da onde então vem, qual é a origem dessas empresas? Olha que bacana, 17 empresas vêm diretamente para o mercado de aromaterapia e seus agregados. O que eu quero dizer com agregados? O desenvolvimento do próprio mercado fez com que outros produtos começassem a ser disponibilizados, né? Bases de creme, hidrolatos, óleos vegetais, enfim, né? O portfólio, né, a oferta de produtos foi aí sendo ampliada. Uma empresa veio do ramo de essências e de aromatizador, aqueles aromatizadores de tomada, que por muito tempo foi o único no Brasil praticamente. 3 empresas já trabalhavam no ramo de venda atacado ou revenda e também criam as suas marcas ou começam a oferecer para o varejo. E 4 empresas, então, vêm do ramo de cosméticos, porque provavelmente já utilizavam o óleo essencial como matéria-prima na elaboração de um cosmético e começam também a ver uma oportunidade de mercado aí e oferecer as suas próprias marcas de óleos essenciais. Então vamos lá, vamos começar a análise dos dados aí qualitativos. Nome botânico, nós sabemos que nome botânico, gente, é algo que é básico, né? Essa é a informação mais básica e mais fundamental que existe no óleo essencial ou em qualquer produto derivado de uma planta, tá? E como eu disse, né, eu adoraria comprar todos os óleos, mas eu não estou podendo assim, né? Então, como foi feita a avaliação? Com base nas informações do site e nas fotos das imagens dos produtos, tá?
Então, ambos, né, tinha tanto no site quanto era visível na imagem do produto, 16 empresas informam o nome botânico. Que é visível na embalagem, 4 empresas. Que tem no site, mas aparentemente ali na embalagem não era visível, 5 empresas, tá? E uma delas não informa sequer o nome botânico. Aliás, essa empresa, gente, ela não cita nada. Estou para dizer que aquilo é um horror, né? Eu fiquei assustadíssima quando eu vi, porque as informações são assim. Tudo que vocês verem aí que não indica é essa empresa. Essa empresa ela foi criada em 2017, por aí, por um investidor brasileiro que acho que queria brincar no mercado que estava crescendo e pelo jeito sem conhecimento nenhum. Em 2019 eu vi uma notícia que essa empresa foi vendida para uma grande rede varejista brasileira do mercado de produtos naturais e de bem-estar. Eu espero sinceramente, apesar que 2019 já faz 3 anos, eu espero que essa empresa faça um trabalho mais sério para conseguir desenvolver essa marca aí, porque é uma pena realmente ver uma marca tão, acho que a palavra é desleixada. Aqui então é um print dessa empresa que não tem nada de informação, isso aqui é tudo que tem de informação do óleo essencial e inclusive ele usa aqui o nome lavender, em inglês. Essa é uma outra coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo, de todas aquelas. Essa é uma empresa brasileira com o nome do produto em inglês. E eu acho que é um carinho muito grande de um importador quando ele se preocupa em ter um rótulo em português, E de todas as empresas ali que a gente viu importadas, apenas uma que eu conheço que tem o rótulo e o nome dos produtos em português. Eu acho que esse é um carinho e um cuidado com o mercado brasileiro, sinceramente. Aqui, por exemplo, a indicação, quando eu fui olhar a indicação do nome botânico desse fornecedor, dessa marca, eu percebi que isso não é um óleo essencial, Óleo essencial ele é tirado de uma planta, Aqui é um blend de copaíba, porque veja, copaíba reticulato officinalis, coriácea e Langsdorff. Então isso não deveria se chamar óleo essencial de copaíba, mas poderia sim se chamar blend de copaíba, porque é uma mistura de várias espécies botânicas, tá bom? Quando a gente fala da extração do óleo essencial, a gente sabe que, a gente percebe como o mercado está amadurecendo. Hoje a gente acha, por exemplo, a gente sabe que o mais comum é destilação a vapor, mas a gente já encontra alguns óleos CO2 absolutos. Que alguns até falam que não é óleo essencial, absoluto, é como se tivesse uma outra categoria, eu até comprei, tecnicamente isso. Mas até mesmo um óleo cítrico hoje, que normalmente é por prensagem, a gente acha essa versão, o mesmo produto sendo, por exemplo, destilado. Porque aí a gente não vai ter, ele vai ser um produto livre de furanocomarina e não vai ter a contraindicação de fototoxicidade, então, que é você usar aquele produto sair do sol e queimar como a caipirinha, o limão da nossa caipirinha, tá? Então, 15 informam no site qual é a forma de extração do óleo, 7 não informam, e o que é 4 empresas que informam com erros ou com falhas. Falhas é assim, um produto tem, outro produto não tem, a empresa não tem um padrão de informação sobre os produtos, Erro, eu achei um erro e isso pode realmente acontecer, a gente sabe que manter um site, normalmente quem faz ali a inclusão dos dados no site não é uma pessoa especializada, então erros podem acontecer, inclusive no nosso site, tá, gente? Então se alguém encontrar algum erro no meu site, no nosso e-commerce, por favor, escreve lá pra gente, que apesar da gente tentar manter a cópia fiel dos fornecedores das marcas que a gente revende em cada um dos produtos, mas isso pode acontecer. Agora, tem uma empresa aí que tem muitos erros, não só na forma de extração, eu vou mostrar para vocês, mas da parte da onde foi extraída, da origem do óleo essencial
E eu acredito que essa empresa, particularmente, eu não acho que é uma empresa que atua como uma fé, mas eu acho que é uma empresa realmente completamente despreparada tecnicamente para a atuação no mercado de óleos essenciais. É uma grande pena, né, gente? Porque você entrar completamente desinformado, e eu vou mostrar para vocês alguns casos um pouco mais para frente, porque o dela vai englobar vários itens aqui, tá? Qual a parte da planta utilizada na extração do óleo, né? Então, 15 informam no site, 5 aqui, veja que já sobe um informa com falhas ou erros, e 6 não informam. Quer dizer, 58% só informam a parte da planta que é utilizada. E aí a questão da contraindicação, né? Eu falei ali que seria muito subjetivo eu avaliar a questão das indicações e das propriedades, porque elas estão das mais diversas formas possíveis citadas. E aqui com contraindicação, então eu olhei 2 óleos principalmente. Alecrim cânfora, porque ele é contraindicado para gestantes epiléticos e pessoas com pressão alta. E o óleo de bergamota, que teria que ter essa contraindicação aí da questão da fototoxicidade, né? O cuidado de não se expor ao sol. Né? E aí a gente vê que 73%, então, que é um índice, eu considero até que bom, 73% indicam as contraindicações desses óleos. Indicação do quimiotipo do óleo essencial de alecrim, que é o que eu falei já. Não informam, gente, 15%. Não falam qual é o quimiotipo daquele alecrim que ela está vendendo. Se ele é um alecrim cânfora, cineol ou verbenona. Verbenona normalmente não é, porque ele é muito caro. Aquele 1 não disponibiliza informação nenhuma. Tem no site, mas não é visível na embalagem. 4 empresas. E aqui está informado em ambos, tanto no site como na embalagem. Quem são que praticam as boas práticas aí, então? Laszlo, Legé, Oxadi, Fitoterápica, Pluméria e Terraflor. Quem indica a fração do óleo de Lang? Veja que aqui já cai 50% do mercado, não identifica nada. Outros 23 não tinham esse produto disponível, ou seja, não vendem óleo de Lang Lang. E 7 identificam se é um Lang Lang Extra, se é um Lang Lang 1, 3 ou se é o completo. Quem são? Ferquima, Laszlo, Now Foods, Oxadi, Pluméria, Quinari e Terraflor. Indicação do gel tipo, né? De onde vem aquela planta. 14 não indicam, 3 tem falhas ou erros no site, ou seja, indica para uns, mas não indicam para o outro. 3 indicam tanto no site quanto na embalagem e 6 tem no site. E aí, quem são esses 3 que estão no site e na embalagem? Bioorgânicos, Harmony e Laszlo. E no site, Amantique, Aromalife, Ferquima, Oxadi, Quinari e Terraflor. Aqui, então, são alguns, vamos dizer, maus exemplos, né? Esse aqui é um óleo de copaíba, então esse fornecedor, ele coloca até o nome da família aqui, mas atualmente o nome da família da copaíba é Fabace. Origem dessa copaíba, Espanha. Gente, copaíba, ela é endêmica aqui da região Brasil, vai pegar ali um pouco Bolívia, Venezuela, mas a última é Brasil, né? E aqui, extração, processo de extração, extraído da resina. Ele não diz se é uma extração via trado, que vai ter na sua composição uma maior quantidade de óleo vegetal, ou se é um óleo destilado. São químicas também diferentes, são duas formas de se obter o óleo de copaíba. E aí quando põe ali parte da planta, folhas. Esse cara é o cara que eu digo para vocês, que eu não acho que seja uma fé, eu acho que realmente seja despreparo técnico para atuação no mercado de aromaterapia. Veja aqui o caso da Boswellia, que é o olíbano. Então, origem Espanha, também não existe. Boswellia carteri, em geral, é endêmica ali da região da Somália, tá?
Prensado a frio. O que é prensado a frio, em geral, são óleos vegetais, para que a gente não perca ali as propriedades dele. Parte da planta da extração, grãos e semente. Não, ele é extraído da resina. Então, enfim, fica claro aí, eu acho que é o despreparo de algumas marcas, tá? Essa aqui já é diferente, é um caso bem diferente, porque a pessoa que está um pouco por trás dessa marca, ela entende bastante da custo, tal, não sei o quê. E aqui, quando a gente vê o óleo de lavanda, você vê, né, um óleo de lavanda testado por cromatografia, mas aqui eu achei um pouquinho sacanagem, na minha opinião. Acho uma informação, enfim, um pouco incerta, essa acho que é a palavra, né? Originária da Europa. Quer dizer, originária da Europa, gente, pode ser França, pode ser Bulgária, pode ser uma lavanda húngara, enfim, né? Quer dizer, não diz grande coisa aí, tá? E a gente tem preços e qualidades diferentes de lavanda também, que a gente vai ver lá na apresentação deles. Vamos falar de boas práticas, né, gente? A Mantic é uma empresa que me surpreendeu, e acho que algo que eu achei muito bacana é que dentro da descrição de cada óleo, quando você vai comprar, eles têm lá essa tabelinha de diluição. Para quem não para quem não sabe, para quem não atua no mercado, gente, para quem não tem muita informação, isso aqui é muito bacana, né? Eu achei uma grande sacada. Eles têm uma qualidade de informação bem bacana. Aqui nas boas práticas, eu estou trazendo empresas que, assim, que não tem uma informação muito destoante, tá? Nesses quesitos. Aqui, o site da Harmony, eu trouxe como um exemplo que ela cita aqui estudos científicos daquele óleo específico. E é aí que eu falo, né? A questão da gente trabalhar essa questão do amadurecimento. O amadurecimento do cliente, do consumidor final, está fazendo com que as empresas também tragam informações mais relevantes e tragam informações, às vezes nem só relevantes, mas curiosas mesmo, né? Então, quando a gente fala de Harmony, Terra-Flor, Oxadi, Laszlo, às vezes você vai achar Quinari, a gente vai ver um exemplo bem bacana da Quinari. Às vezes a gente acha ali desde a questão de botânica, de aspectos culturais daquela planta e tal, até informações realmente mais técnicas sobre o óleo, que é o caso dos estudos científicos e citação de bibliografia, que está ficando bem comum ser utilizado, e eu acho que essa é uma prática fantástica, né? Porque para a gente mesmo que já está na área, é bacana de repente você falar, poxa, peraí, deixa eu tentar acessar esse estudo científico e ver o que ele fala, tá? Aqui, essa página foi criada pelo Wagner Azambuja e ela está meio ali entrelaçada com a Quinari, né? Esse óleosessenciais.org, gente, que o Wagner da Quinari criou, é muito bacana, tem muitas informações bacanas aqui, é como se ele estivesse fazendo quase ali uma biblioteca digital, né, aberta para todo mundo, né, poder pesquisar. Eu achei muito bacana. Laszlo. Bom, a Laszlo, gente, é uma das empresas pioneiras também no mercado, né? A Laszlo, para quem não sabe, hoje ela também tem a marca Terra, que é a marca utilizada como flavorizante, né, que pode ter uma utilização aí gourmet. E, sem dúvida nenhuma, a Laszlo é uma marca que ela investe muito no mercado, né? Eu acho que em termos de rótulo é uma das marcas mais completas e a linha, sem dúvida nenhuma, disparado, normalmente vai chegar aí a 300, 400 óleos com facilidade, né? Eu digo para você comprar Laszlo, você tem até que entender um pouco melhor aí dessas nuances, né? Dessas pequenas grandes diferenças do mercado. A Oxadi, e para mim o diferencial da Oxadi é que ela oferta, né, óleos orgânicos e óleos selvagens. Isso eu acho muito bacana. É a empresa importada, né, que tem um rótulo em português. Eu acho que isso também é uma consideração com o mercado brasileiro, com o consumidor.
Terra-flor. A Terra-flor, uma das coisas que a gente pode destacar dela é a cromatografia e os laudos técnicos por lote. Tem até outras empresas que estão aí oferecendo, né, a cromatografia e o laudo por lote, mas estou para dizer para vocês que elas têm outros senões, né? A Terra-flor eu não vi nenhum senão assim grave. E isso o mercado anda requisitando, mas eu vou falar de cromatografia e a gente vai dar muita risada lá na outra apresentação, na última apresentação, tá bom? E aqui, lembrando então o seguinte, gente, esse é o slide que eu apresentei ali naquele vídeo que eu chamei de bizarrices, né? Então a gente tem desde as dicas mais básicas, aqui eu acho que eu sempre escutei de vários especialistas falando, até especialistas em química mesmo, em qualidade de óleo essencial, avalie a informação que o site das empresas está dando para vocês. E aí a gente vê realmente que a gente começa a separar um pouco o joio do trigo quando a gente começa a ver isso, sabe? A olhar com calma, com detalhe, com atenção no site das empresas, né? Como eu disse, eu não tenho intenção aqui nenhuma de detonar qualquer marca, de falar mal de qualquer marca, mas o que eu quero mostrar para você que é consumidor, como eu sou também, é que a gente pode amadurecer esse mercado e exigir algumas informações dessa empresa, né? Como foi o caso da cromatografia. Anos atrás ninguém tinha, hoje já começa a se disponibilizar. Eu acho que isso é bem importante. Uma coisa que a gente também precisa ter muito cuidado, eu já falei, eu não sou contra de forma alguma marcas importadas no Brasil, mas eu vejo que às vezes a gente sofre um pouco da síndrome do cachorrinho brasileiro, né? Parece que o produto brasileiro nunca presta, a gente precisa parar um pouco com isso também, sabe? Acho que tem marcas aí trabalhando muito seriamente. Como eu já disse, ser empreendedor no Brasil não é fácil. Qual é a conclusão que eu tirei dessa primeira parte que eu estou da pesquisa para vocês? Tem gente com um nível de informação muito bacana e tem gente que realmente não sabe nem o que está fazendo no mercado, né? Como eu disse, você mesmo pode seguir esse passo a passo e falar, poxa, essa empresa me indica qual é o quimiotipo de um alecrim, mesmo que eu não vá comprar um alecrim. Ela indica para mim qual é o tipo de ylang, qual é a fração do ylang. Eu acho que são informações básicas. Eu digo para vocês assim, algumas empresas eu me decepcionei, algumas empresas não tive nem resposta de e-mail que eu enviei, que parece que estão preocupadas em vender para grandes hotéis, grandes spas, e parece que o consumidor pequeno do varejo, parece que ele não tem grande importância. Tem grandes empresas que não oferecem informações básicas e é muito triste isso, parece que elas semearam ali, mas parece que não evoluíram. E tem empresas novas que estão fornecendo um trabalho que me parece mais consistente, mais sólido, né? Eu falo que assim, às vezes essas nuances, elas também têm que ser submetidas ao nariz, né? Então eu defini que eu não vou gastar dinheiro, mas eu vou investir em algumas marcas que eu mesmo não conheço muito e vou submeter elas ao meu nariz, né? Até porque eu acho que isso é fundamental. A gente vai educando e até comparando, né? Um óleo de uma marca com um óleo de outra marca, e eu acho que isso é bacana, né? Lembrem-se, cabe a nós exigir das empresas para que esse mercado amadureça, tá bom? Um beijo, gente, e curtam aí, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre preço. Preço é tudo ou não é? Vamos ver.